Ora bem, bem-vindos a esta linha frontal. Nesta edição queremos estabelecer conversa, até porque estamos numa fase em que precisamos de ouvir e ouvir mais. Os Mambas têm uma partida diante do Mali nesta sexta-feira e é mesmo ao calor das manifestações, uma vez que foram anunciadas novas séries de manifestações, novas etapas de manifestações nesta fase. Portanto, nesta que é a terceira etapa, foram várias fases das manifestações que foram anunciadas, e os Mambas jogam precisamente no momento em que coincide com o terceiro dia desta primeira fase da quarta etapa. Isto até parece futebol, são várias fases de manifestações, e tenho comigo um jornalista desportivo com larga experiência, já estivemos em vários outros quadrantes também a debater o desporto. Chama-se David Nhacengo e vamos olhar para tanto este fenómeno. David, assim de primeira, é legítimo que esta partida decorra ou nem por isso? Bem, Gisele, é sempre um prazer estar contigo e dar-te primeiros parabéns pela tua iniciativa. Temos acompanhado, e é uma iniciativa revolucionária, entre aspas, aqui é a palavra de ordem hoje em dia. Obrigado. Estar a revolucionar o mundo da comunicação social. Segundo, para responder a sua questão, eu acho que é legítimo, sim. Eu acho que eu vejo pessoalmente motivos para que uma partida tão importante quanto esta não decora em solo pátrio. E eu acho que é tempo dos moçambicanos, independentemente da situação política, da tensão que nós estamos a viver. Eu acho que é o momento em que nós temos que nos unir para podermos garantir que haja realização desse jogo. Eu parto do princípio que são apenas 90 minutos. 90 minutos de uma atividade que alguns até dizem que não define o futuro de Moçambique. Define sim, porque o desporto, o futebol em particular, faz parte das atividades que desenvolvem um país. Eu acho que são 90 minutos que podem decidir o nosso futuro, porque o que vai acontecer? Imagine que a gente impeça que o jogo decore agora, que são esses 90 minutos aqui a que faço menção, e depois, daqui a um ano, a situação política estará estável, haverá estabilidade, mas vamos nos chorar, vamos nos lamentar pelo facto de não termos garantido esses 90 minutos no Estado Nacional de Desempenho. Não vejo motivos porque que nós não podemos deixar que esse jogo decore. Até digo mais, o Estado Nacional de Desempenho tem sido um local em que diversas sensibilidades se encontram, independentemente da sua cor, independentemente da sua etnia, independentemente da sua cor partidária, das suas preferências políticas. As pessoas têm se encontrado e têm apoiado a seleção nacional. Ali é o melhor sítio para nós expormos a nossa moçambicanidade, a nossa união como moçambicanos, por um só motivo, que é o futebol. David, o teu argumento assenta-se no facto dos Mambas estarem em boa forma a esta altura, estarem na crista da onda nesta marcha ao CAN, e este amor que os moçambicanos têm pela seleção nacional e têm no futebol como um único refúgio, olhando para as frustrações que o próprio país está a atravessar. O teu argumento assenta-se nestes elementos ou nem por isso? Não, é verdade, bem visto. Até organizaste bem as ideias que estavam aqui até agora soltas. Mas é mesmo isso. Mas o primeiro aspecto, para mim, fora dos resultados, fora do momento em que a seleção nacional atravessa, porque um resultado do jogo é uma incógnita, são 3 resultados possíveis, uma vitória, um empate ou uma derrota. Isso pode acontecer no jogo contra o Mali, mas tem, primeiro aspecto, este lado nosso como moçambicanos, em que nós temos que nos unir por um só objetivo, porque quando os Mambas entram em campo, não é o partido X, não é o partido Y que está em jogo, não é o candidato X, não é o candidato Y que está em jogo. Somos nós moçambicanos, todos nós, inclusivamente esses partidos políticos, inclusivamente esses candidatos políticos que hoje estão a organizar essa situação toda de estabilidade no país, ou seja, não só organizar, mas também a fomentar, né? Então, é um momento em que nós temos que nos unir como moçambicanos para defender a nossa pátria. Isto não quer dizer que amanhã não possamos voltar de novo a esses conflitos.
já que não há uma solução possível à vista, podemos voltar, mas neste momento é o país que tem que lutar a nível internacional para se mostrar como um país desportivo que nós somos. Em segundo lugar, coloco mesmo este bom momento de forma em que está a nossa seleção nacional, está a uma vitória de qualificação ao CAN. E isto coloca de novo a situação em que eu estava a referir-me no passado. Será que impedindo a seleção nacional de jogar, de lutar por uma qualificação ao CAN que vai decorrer no próximo ano em Marrocos, no próximo ano 2025 em Marrocos, será que nós teremos mais tarde, não teremos um peso de consciência de ter impedido que o país estivesse numa grande festa por conta de uma situação temporária de instabilidade? E isto não poderá, esta forma de lamentar ou forma de chorarmos por leite derramado, não irá acontecer numa situação em que o país estará na estabilidade. É preciso que nós possamos refletir nisto. Daí que eu apoio esses apelos para que, como moçambicanos, nos unamos para garantir que haja jogo esta sexta-feira no Estádio Nacional de Simpeito. Portanto, há duas correntes de opinião. Uma defende que não é hora de futebol, enquanto que a outra defende que precisamos desta trégua de 90 minutos para pelo menos garantirmos a nossa qualificação e depois voltamos a resolver os problemas do país. Esta divisão de correntes, vamos lá. Até que ponto é que afeta, como o David muito bem sabe, a FIFA não recomenda qualquer intervenção militar, política, governamental em aspectos ligados ao desporto. Esta postura nossa, de moçambicanos, chama alguma atenção parte da FIFA? Sim, aqui falemos concretamente da CAF. Da CAF, sim. A África, ok. Da CAF. Sim. A FIFA é que é a mãe, e é sim. a FIFA que defende que não pode haver interferência de situações políticas no futebol. E a CAF, particularmente, enviou uma nota para Moçambique a reafirmar, neste caso a CAF, a reafirmar este posicionamento ou este regulamento da FIFA que diz que não pode haver interferência política dentro do futebol. E esta nota da CAF é clara, ela diz que as equipas têm de estar no país, na cidade onde vai decorrer o jogo, e o jogo tem que decorrer. Caso haja um impedimento, primeiro, na circulação das duas seleções nacionais, quando falamos de circulação, porque tem este treino regulamentar que é na véspera do jogo e a equipa da casa não tem regularmente este treino, porque parte do princípio que treina a todo instante, a CAF diz que se houver um impedimento na circulação das duas equipas, onde está enquadrado os treinos que as seleções vão fazer nos estádios, sim. Se houver este impedimento na circulação. Segundo, se houver alguma coisa que impeça o início do jogo, estamos a falar daquela viagem que as equipas vão fazer do hotel para o estádio, né? Uhum. E terceiro ponto, se o jogo não terminar por, neste caso, ações ou alguma coisa que acontecer durante o jogo que impeça que o jogo termine, Moçambique deverá ser penalizado. Okay. Ou seja, a CAF já está a protelar o que a FIFA define sobre o não envolvimento de situações políticas dentro do futebol. E a CAF pega este regulamento e divido em três aspectos, que neste caso é a livre circulação das equipas na véspera do jogo. Segundo ponto, a ida das equipas ao estádio, que está nesta questão que impeça o início do jogo. E por fim tem a questão de, já dentro do campo, se o jogo não terminar, Moçambique deverá ser penalizado. E eu não quero acreditar que é isto que os moçambicanos vão querer ou que querem, porque não faria sentido nenhum. O futebol tem que se jogar, tem que haver jogo. E depois eu queria recordar aqui um aspecto, já estava a divagar muito. Queria recordar aqui um aspecto que ocorreu na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim, sim. É testemunha disso. Sim. No meio de uma guerra civil,
e depois aquela guerra era uma guerra urbana, uma guerra que não acontecia nas zonas recônditas ou, entre aspas, no mato, mas acontecia mesmo na grande cidade, onde estão os ministérios, a presidência, etc. Havia um jogo que ia definir a qualificação da Costa de Marfim ao Mundial de Futebol. E os atletas, liderados pelo capitão Didier Drogba, apareceram publicamente a pedir trégua, no mínimo de 15 dias, para que houvesse aquele jogo que ia determinar o futuro naquele instante da Costa de Marfim. E as partes beligerantes uniram-se, mais do que haver aquele cessar-fogo por aquele período. Criou-se uma comissão de segurança que envolve as duas partes beligerantes para cuidar da segurança daquele jogo, não só do próprio jogo em si, mas também dos atletas das duas seleções nacionais. E o que aconteceu no fim? A Costa de Marfim entrou em campo, ganhou aquele jogo e qualificou-se para o Mundial. E depois daquela ocorrência, porque também as partes beligerantes entenderam que já não havia necessidade de continuarmos em guerra, houve um cessar-fogo que dura até hoje na Costa de Marfim. É a força do futebol. Sim, David, mas olhando para a outra face, um outro cenário, já houve situações, por exemplo, de seleções que tiveram que mudar de quartel-general pelo facto do seu anfiteatro estar em tensão. Seria este o momento das autoridades moçambicanas, por exemplo, desportivas moçambicanas ou de futebol moçambicano, pensarem em emprestar estádios, emprestar casa, por exemplo? Ou ainda não chegamos a esse nível? Sim, não. É importante. Queria só explicar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto, José, é que nós não estamos numa questão de tensão político-militar. Okay. Nós estamos numa questão de instabilidade e de insegurança pública. São dois aspectos diferentes. Quando se fala de instabilidade e de insegurança, é uma questão que diz respeito à polícia, por exemplo, em que tem que garantir a segurança dos intervenientes para o jogo. Quando se fala de uma tensão político-militar, aí a questão é totalmente diferente, tem a ver com a soberania e tal, e que Moçambique naturalmente fica um país em que nem se deve entrar, entre aspas. E aqui no segundo ponto é que neste momento já não é possível, por exemplo, alterar-se o local do jogo por conta disto. Agora, é importante enquadrar as pessoas que estão a ver-nos o que realmente aconteceu. Quando, naturalmente, há um certo prazo para a indicação de um campo, creio eu que são 30 dias ou no máximo 45 dias, quando o Moçambique indicou o campo para a realização deste jogo, nós estávamos numa situação de paz, estávamos numa situação de estabilidade, não haviam essas caramuças. Decorrendo do prazo, dentro do prazo em que previa-se a alteração do local do jogo, quando termina o prazo, neste caso, quando termina o prazo, nós estávamos novamente numa situação de instabilidade. Foi quando passaram aqueles primeiros, aqueles 7 dias que terminaram no dia 7 com aquelas escaramuças. O prazo venceu na segunda-feira da semana passada, ou seja, depois de nós termos vivido aquela situação de conflito do dia 7 de novembro, né? Okay. O prazo terminou na segunda-feira, porque acredito que o dia 7 de novembro foi numa sexta-feira, né? 7 de novembro foi numa quinta. Terminou na segunda-feira, o dia 7 foi numa quinta. Sim. Então, veja, tivemos a sexta-feira, tivemos o sábado, tivemos o domingo e tivemos a segunda-feira. Ou seja, o prazo para alteração do campo do jogo terminou 4 dias depois daquele fatídico dia 7 de novembro. Ou seja, já estavam também numa situação de estabilidade, de calma. E é verdade que o Venâncio Mondlane já havia dito que iria anunciar as outras medidas, e ele anunciou, curiosamente, as medidas tempo depois de ter terminado o prazo para nós podermos alterar o jogo. E isso já não era possível alterar o jogo. Daí que as autoridades, entendendo que já não havia problemas por conta do dia 7, que já haviam terminado, e por, até aquele momento não se ter dito que haveria outras manifestações, as autoridades deram garantias de segurança por parte da Federação e o conforto, a carta de conforto de segurança por parte do Governo, também da Secretaria de Estado do Desporto e também do Ministério do Interior, de que estavam todas as condições de segurança criadas para a realização do jogo no Estádio Nacional de Desempenho. Ou seja,
já não havia aqui espaço para alteração do campo. E isto veio já a ser colaborado por esta carta, datada de terça-feira da semana passada, ou seja, um dia depois de ter terminado o prazo para a alteração possível do campo. Na terça-feira em que a CAF diz, olha, já que dizem que está tudo bem, né, nós, a partir de agora, vamos monitorar a situação e não permitiremos que haja alguma situação que impeça, conforme já havia dito, a livre circulação das equipas, que impeça o início do jogo, que impeça também o termo de jogo. Ou seja, a partir daquela terça-feira, nós já estamos sobre a alçada da CAF. David, sob o ponto de vista psicológico, aqui, estas duas seleções estão em condições de entrar em campo e em pé de igualdade disputarem esta partida? O Mali, naturalmente, está em condições. E esta situação para o Mali é também vantajosa. E também temos que perceber que ao Mali interessa que não haja. Não estou a dizer que o Mali vai agitar. É preciso que as pessoas também compreendam, não depois interpretam mal. Ao Mali também interessa que não haja uma situação de segurança. Porque até, é preciso dizer às pessoas em casa, foi o próprio Mali que enviou cartas à CAF a questionar sobre as condições de segurança para a realização do jogo. Mas um problema, David, um problema de insegurança afeta também a seleção do Mali. Vamos lá, não estou a querer prever, havendo uma situação no Estado Nacional de Desempenho. Sim. Sim, realmente afeta a seleção do Mali, mas tendo em conta a garantia que foi dada pelo governo e pela Federação Moçambicana de Futebol, neste momento significa que nós estamos a dizer que estamos em condições de que haja jogo, mas caso não haja, quem sai beneficiado é o próprio Mali. Sim. Este é o primeiro aspecto, é o próprio Mali. Então, o segundo aspecto tem a ver com o nosso lado psicológico. Aqui já também é onde reside a minha dúvida, e eu vou buscar a entrevista que nós vimos, sobretudo, do próprio Chiquinho Conte, e mais do que fazer apelos para a paz, diz que é importante que a equipa trabalhe numa situação de tranquilidade e pense somente no jogo, na estratégia do jogo, porque não faria sentido, e isso já é a minha interpretação daquilo que eu disse, que não faria sentido a equipa estar a treinar enquanto os seus primos estão do outro lado a tirarem pedras ou a serem disparados ou a inalarem gás lacrimogéneo. Isto naturalmente afetará o psicológico dos nossos atletas. Agora, é importante que também, que é o que o futebol tem nos proporcionado, esses momentos, esses 90 minutos sirvam também para mostrar que nós moçambicanos somos capazes, ou seja, é capaz de haver alguma manifestação, como tem ocorrido, Jesus Cristo testemunha disso, às vezes na própria bancada, mesmo durante a campanha eleitoral. Sim. E essa era a minha próxima pergunta, David. Até que ponto é que a ida de governantes ou figuras políticas ao Estado Nacional do Zimpeto, neste momento, pode evitar certas emoções? Aí é que está. Esse é um grande ponto que é preciso refletirmos também bastante nisso. Recordo-me do jogo Moçambique. A última partida em que o candidato da Frelimo esteve lá e os adeptos cantavam Venâncio, por exemplo. Cantaram o nome de um dos candidatos eleitoral, mas pelo que eu percebi, aquilo não afetou em nenhum momento a situação. Agora, numa situação já de conflito, será que haverá necessidade dessa exposição dos sentimentos políticos ou das cores partidárias? Porque mesmo a Seleção Nacional, eu não concordo, David, não concordo, que joga vermelho, que é a cor de um dos partidos. Do Partido Frelimo. Joga de amarelo. Sim, que hoje joga de amarelo porque é o segundo equipamento alternativo. E amarelo é do Podemos. Por isso mesmo que eu recomendo que use o terceiro equipamento, que é a cor branca. E a cor branca, como todos nós sabemos, sinaliza paz, sinaliza união. E esse equipamento existe. Esta é a minha sugestão como um adepto do futebol. Desculpa lá estar de vermelho, mas não tenho que dizer de branca porque era hora de encontrar. Mas são também sinais de manifestações políticas, porque
como eu estava a dizer, que nós podemos transmitir dentro do jogo e que também não visem atiçar mais este lado violento das pessoas. Porque eu quero acreditar que nós, moçambicanos, naquilo que nós sempre fomos, se nós formos ao jogo, independente de queremos manifestar algum sentimento político, cantar por um candidato ou outro, isto nunca trouxe violência. O problema está no ponto seguinte, de como é que as autoridades entendem essas nossas manifestações. Há uma imagem que corre o mundo e que é lamentável. Tinha pessoas ajoelhadas, né? Tinha pessoas ajoelhadas diante da polícia, e a polícia pedia que aqueles manifestantes saíssem dali e que, independente de estarem ajoelhadas, que saíssem dali, porque aquele não era um local em que deveriam estar a fazer aquela manifestação. E neste ping-pong de os manifestantes ajoelhados e a cantarem e a polícia a exortar para que saíssem, depois houve tiros de gás lacrimogéneo. Ou seja, é um passo adiante daquilo que não se pretende e que deveríamos também evitar no Estado Nacional do desempenho. David, que cautelas, do seu ponto de vista de segurança? Sei que não é especializado em segurança, mas que cautelas é que devem ser tomadas? Haverá aqui necessidade de se reforçar e rastrear entradas? Os mambas precisam também de um público vibrante, em massa, no Estado Nacional do Desempenho. Como distinguir gente de boa intenção ali para apoiar os mambas e gente interessada em fazer valer este estado de tensão que o país atravessa? Olha, eu recordo-me no ano passado, em que estávamos também numa situação similar. Sim. Eu acredito que foi depois das autárquicas. Quero acreditar nisso, em que, curiosamente, no Estado Nacional de Desempenho havia mais agentes de segurança do que propriamente o público. E eram agentes que estavam misturados com o próprio público, e também porque não poderiam estar vestidos dentro das bancadas como agentes, como tal, estavam todos a civil, vestidos ao equipamento que mostrava apoio à Seleção Nacional, mas no fim via-se que estavam ali para garantir a segurança das pessoas, porque nem todos que estão nas bancadas são pessoas, entre aspas, mal intencionadas, nem todos estão nas bancadas, são pessoas que estão para fazer manifestações, e isso foi, de uma ou de outra forma, foi bonito de ver, porque estivemos todos seguros. É verdade que algumas pessoas incomodavam-se com aquelas presenças, mas nós todos nos sentíamos seguros, e o jogo terminou, nós todos seguros, e não houve nenhuma escaramuça. É verdade que houve aqueles cânticos que são normais e que não se devem proibir, porque as pessoas têm dever de se manifestarem, mas desde que isso não gera violência. Houve isso e foi bonito de ver. Não sei até que ponto, desta vez, isso pode ser viável, tendo em conta que também há este problema em que, infelizmente, os agentes das Forças de Defesa e Segurança estão a ser perseguidos, sobretudo quando estão a paisar nas suas casas, vão sendo violentadas, têm as casas queimadas, etc. Não sei se até que ponto isto pode ser também seguro, mas eu acho que é também uma ideia que as autoridades também podem lá colocar. Agora, por fim, último, caso não haja garantias mesmo de segurança, porque imaginemos que hoje, por exemplo, aqui na Matola estamos a receber indicações de que há pessoas que estão a colocar barricadas na N4 e que isso não chegue na cidade. Agora, imagine que chegamos nesse extremo de ocorrência de situações de vandalismo, etc. Eu acho que a solução, enfim, última será termos jogo à porta fechada, né? Isto vai prejudicar a nós, que somos adeptos, que queremos ir ao campo, mas também vai prejudicar os nossos atletas. Mas mais do que prejudicar a nós, os atletas sabem o que têm que fazer dentro das quatro linhas, estão preparados, estão prontos para jogar por isso. Agora, terão também perceber que uma possível decisão de jogarmos a porta fechada foi mesmo por uma ação, ou seja, um caso de força maior, que é também visando garantir a segurança não só deles, mas também da seleção de Mali, dos árbitros, dos comissários, mas acima de tudo
que é de preservar os 3 pontos, porque é doloroso perder por não entrar em campo do que perder dentro do campo. Ok. David, prognósticos. Os Mambas já vêm embalados nesta corrida de acesso ao CAN 2025. Até que ponto é que os números, os loiros que os Mambas colheram durante esta fase de qualificação irão ser lançados na inspiração para a vitória desta partida? Olha, eu como moçambicano sempre quero que os Mambas vençam. Agora, mas também é preciso compreendermos que o futebol tem 3 resultados possíveis. E neste momento jogam as 2 equipas que lideram o grupo. É importante percebermos isto. São 2 equipas que lideram o grupo, mas temos por um lado o Mali, que é um colosso africano, um crônico candidato à ida ao CAN. Se não for ao CAN, será uma grande surpresa. Mas por outro lado tem uma seleção promissora que vive um melhor momento, como a nossa seleção de Moçambique, e que tem mais talento em relação às 2 equipas que nos seguem, por exemplo, a Eswatini e a Guiné-Bissau, naturalmente. Ou seja, estamos aqui a colocar um colosso contra uma equipa promissora. Portanto, é um choque que traz de antemão um resultado que vai ser que não é de fácil prognóstico, em que nós não podemos dizer que por exemplo, Mali vai ganhar o jogo só porque é o candidato, ou que Moçambique vai ganhar o jogo só porque tem uma seleção promissora e tem muito talento, muitos jogadores a jogarem no estrangeiro e tem um grande selecionador que é o Chiquinho Conde. É importante referir que esse sucesso também, em parte, é do próprio selecionador nacional. Há quem diga que é do casamento entre Faisal Cidade e Chiquinho Conde que está de vento em popa, concordas? Claramente. Por quê? Porque se não fosse a visão do Faisal Cidade, que tem o poder de escolher o selecionador, a sua visão de escolher o selecionador, neste caso buscou o Chiquinho Conde, que na altura as pessoas diziam que estava a arriscar, e foi uma aposta certa. Se não fosse também o próprio selecionador, o dedo que ele tem de escolher os jogadores, de montar a tática que se enquadra naquilo que é os propósitos da seleção nacional, se não fosse também os jogadores que nós temos, a qualidade dos jogadores que compreendem o próprio Chiquinho Conde, nada disto nós tínhamos. É um casamento tripartido entre Faisal Cidade, Chiquinho Conde e também o plantel que nós temos, porque se não tivesse uma dessas 3 coisas, claramente não teríamos esses 3 resultados. Eu quero acreditar. Portanto, temos que dizer, nós, por exemplo, da nossa geração, que crescemos a ouvir as pessoas a falarem das gerações antigas, inclusivamente desta geração do próprio Chiquinho Conde, nós crescemos a ouvir Dário Monteiro, Chiquinho Conde, e neste momento nós temos uma história para contar aos nossos netos, que é esta geração de Renilo de Mandava, Jenny Catamo, Michel Toys, Zainadine, Júnior, todos esses treinados por Chiquinho Conde. É uma era que eu acho que deve continuar por muito tempo, e acima de tudo que haja paz, não só fora das 4 linhas, né? Neste contexto estamos aqui a conversar, mas também dentro da própria seleção nacional, e como temos visto nos últimos tempos, estamos quase a estar longe dos barulhos externos que atrapalhavam muito a seleção nacional. David, estamos a fechar. Querias deixar uma mensagem, reforçar o convite aos moçambicanos para se fazerem um Estádio Nacional do Zimpeto para fazer a onda de apoio aos Mambas? Sim. Eu pessoalmente farei tudo para estar lá, independentemente do que for acontecer. Eu, como moçambicano, tenho esta obrigação de estar no Estádio Nacional do Zimpeto para apoiar a seleção nacional. Queria também apelar às pessoas para que se existe algo para manifestar, que seja no Estádio Nacional de Zimpeto, em que vamos manifestar a nossa moçambicanidade em apoio à seleção nacional, que mais do que nunca precisa de nós para poder ganhar e carimbar já o apuramento ao CAN 2025. A seleção precisa de todos nós, somos moçambicanos, e é hora de nos unirmos, de nos manifestarmos em prol de um objetivo comum, que é os Mambas. David Sengo, muito obrigado por teres vindo aqui ao Linha Frontal.
Obrigado. Estávamos a conversa com o David Nhacengo, jornalista desportivo, e estávamos a olhar para jogo em época de manifestações, porque os Mambas têm uma partida marcada para sexta-feira, portanto, o terceiro dia desta primeira fase da quarta etapa das manifestações gerais, marcadas por Venâncio Mondlane, candidato pelo Podemos, que reclama resultados eleitorais, reclama vitória e pede transparência nos resultados eleitorais. É o ponto final do Linha Frontal. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro, nova oportunidade. Até lá.